Olá, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Hoje nós vamos falar um pouco de função quadrática, apenas as ideias iniciais. Então vamos lá começar com um problema cotidiano, um problema que pode apresentar no nosso dia a dia. Então, os diretores de um centro esportivo desejam cercar com tela de alambrado o espaço em volta de uma quadra de basquete retangular. Tendo recebido 200 metros de tela, os diretores desejam saber quais devem ser as dimensões do terreno a cercar para que a área seja a maior possível. Então, eles querem obter a maior área possível. Aqui nós temos uma quadra de futebol, a quadra de basquete, melhor dizendo, na nossa realidade. Vamos supor que seja essa quadra de basquete. E aqui nós temos o modelo matemático para representar esta situação. Então aqui nós temos que essa quadra ela é no formato retangular, como diz aqui o nosso problema. E aqui nós temos um retângulo, e aqui nós temos as dimensões. Lembrando que no retângulo nós temos que esse lado é igual a esse outro lado, e esse daqui é igual a esse outro lado. Ou seja, essas medidas são iguais. Então, podemos ilustrar o problema com um retângulo ABCD com dimensões x e 100 menos x, pois o perímetro é 200 metros. Então, vejamos. Então, se aqui é x, aqui no outro lado também é x, já que esses lados são iguais, esses lados opostos. E aqui nós temos 100 menos x, e aqui na base nós também teremos 100 menos x. Se nós somarmos todas estas medidas, nós vamos obter exatamente os 200 metros de tela, já que esse x se cancelaria com esse x se cancelaria com esse outro, aí nós ficaríamos somente com 100 mais 100, 200. Então, o perímetro é 200 metros. Observe que a área do terreno a cercar é dada em função da medida x, ou seja, esse x aqui vai ser uma variável, ou seja, como a área depende de x, ou seja, está em função de x, nós escrevemos f de x, ou seja, vai dizer que a área está em função de x. Então, a área vai ser igual a f de x. E é claro que a gente já sabe calcular a área de um retângulo, que é a base 100 menos x, que multiplica a altura, ou seja, x. E aqui basta aplicar a propriedade distributiva. Então, nós temos que a área, que está em função de x, será igual a x vezes 100, que é 100x, menos x vezes x, que é x ao quadrado. Então, reescrevendo, organizando, nós temos que a área está em função de x, vai ser igual a menos x ao quadrado, mais 100. Isso que nós obtemos, nós chamamos de lei de formação. E é claro que esse é um caso particular da função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Então, essa foi uma ideia introdutiva para a gente ver onde nós encontramos problemas práticos de função do primeiro grau. E vale ressaltar sua importância, pois é muito cobrada no Enem. Então, nós vamos à nossa definição de função
de R em R, ou seja, dos números reais em reais, onde esse primeiro R que nós chamamos de domínio, que é os valores que nós atribuímos a x, e aqui esse segundo R nós chamamos de contradomínio, ou seja, os valores que eu vou obter, todos são reais. Então chama-se quadrática a função quando existem os números reais a, b e c com a diferente de zero, tal que a nossa função f de x será igual a ax ao quadrado mais bx mais c, para todo x pertencente aos números reais. Então, nós já temos aqui que a função é definida de R em R, como vimos anteriormente, e que cada valorzinho de x que eu vou pegar aqui do meu domínio, eu vou estar associando ele à lei de formação, ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, a minha funçãozinha do segundo grau. Esse nomezinho, função quadrática, esse quadrático nos lembra o 2. Claro que é por conta desse 2 aqui, já que aqui nós temos um polinômio do segundo grau. Aqui nós temos x elevado a 1. Então, como aqui nós temos ax ao quadrado mais bx elevado a 1, o grau desse polinômio vai ser a maior potência de x. Aqui nós temos x elevado a 1 e aqui x elevado a 2. Então, a maior potência será x elevado a 2. Então, aqui se trata de um polinômio do segundo grau. E quando nós associamos a função a esse polinômio, nós chamamos de função quadrática. Então, vamos identificar a função quadrática com o trinômio. Tri é de 3, que são esses três termos aqui. E vamos identificar a função quadrática com o trinômio do segundo grau, a ela associado. E aí escreveremos simplesmente como f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, aqui nós temos um trinômio do segundo grau, que aqui nós temos o 2 e 3 termos aqui nesta expressão. Então, esta será a representação genérica de uma função quadrática. Exemplos de função quadrática. Então, nós temos aqui f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 5, em que esse azinho, observe que ele está acompanhando o termo x ao quadrado. Então, aqui, quem está acompanhando o termo x ao quadrado é o 2. Então, o a é igual a 2. O termo que acompanha o x é o b, ou seja, o b vale 3. E o c, que é o termozinho independente, que ele não vem acompanhado pela variável x, é o 5. Então, c é igual a 5. Aqui nós temos outro exemplo, a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 100x. Quem está acompanhando aqui o x ao quadrado é o menos 1, já que esse 1 aqui nós não escrevemos ele, mas ele está aqui. Então, nós vamos ter que o a vale menos 1, o b é o que acompanha o x quando o expoente é 1, então aqui o b vai valer 100, e o c, como não está aparecendo aqui, o c ele vale 0. E por fim, nós temos aqui um exemplo de 20x ao quadrado, em que o a é o termozinho que acompanha o x ao quadrado, ele vai ser igual a 20, o b não aparece, então é 0, e o c também não aparece, também vai ser 0. Lembrando que o a é diferente de 0. Já se esse a aqui, que é o 20, ele fosse 0, então nós ficaria com 0 vezes x ao quadrado. E lembrando que 0 vezes x ao quadrado, esse resultado vai dar 0. Então, o termo x ao quadrado ele desapareceria. Então, não seria mais função do segundo grau. Então, por isso nós colocamos que o a é diferente de 0. A pode ser qualquer número, menos o 0. Então, vamos lá ao valor da função quadrática em um ponto. Uma função f definida
de reais em reais é dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, que é a funçãozinha quadrática. Dois problemas são importantes, que é, dado um x0 pertencente aos reais, calcular a f de x0. Quem é essa f de x0? Quando nós calculamos a f de x0, nós dizemos que estamos calculando a imagem de x0. Esse x0 é um valor qualquer que eu vou pegar e vou associar aqui na minha função. Veja que esse x, ele foi substituído aqui, ó, por x0. Se esse x0 for igual a 5, por exemplo, eu que vou escolher, se eu escolher esse x0 igual a 5, então eu vou substituir aqui, ó, o x por 5. Então, substituiria aqui o x por 5, substituiria o x aqui também por 5 e calcularia esse valor. Ou seja, quando eu jogo um valor na função, eu estou calculando a imagem deste valor. Então, dado um valor, um número qualquer pertencente aos reais que eu vou escolher, eu posso calcular a imagem dele. Só que eu também posso fazer o caminho contrário. Dada a imagem de um certo valor, eu posso descobrir qual foi esse número que gerou esta imagem. Por exemplo, se a imagem for 2, eu vou procurar quem é o x, que quando eu substituo lá na função, vai me gerar o 2. Então, nós vamos ver já em diante. Então, vamos lá a alguns exemplos. Se a função f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, vamos calcular o valor dessa função no ponto x igual a 2, ou seja, nós vamos calcular a f de 2, ou seja, a imagem de 2. Então, para calcular a imagem de 2, veja que aqui, ó, nós tínhamos um x, este x foi substituído por 2. Então, nós vamos fazer a mesma coisa na expressão da função. Nós vamos substituir o x também por 2. Então, substituindo x por 2 vai ficar 2 ao quadrado, menos. Aqui é 5 vezes x, substituindo x por 2 vai ficar 5 vezes 2, mais 6. 2 elevado a 2, a gente já sabe que é 4, menos 5 vezes 2 dá 10, e aqui a gente repetiu o 6. Então, a imagem do 2 será igual 4 mais 6 vai dar 10, e 10 menos 10 dá 0. Ou seja, a imagem de 2 é o 0. O caminho inverso que eu estava falando aqui anteriormente seria esse. O 0 ele é a imagem do 2. Então, sabendo a imagem, eu posso descobrir qual foi o número que gerou esta imagem. Ou seja, dá para a gente descobrir quem foi o número que gerou o 0, que no caso é o 2. A imagem do 2 é o 0. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos calcular a imagem do 0. Quem será a imagem do 0? Veja que o x agora foi substituído por 0. Então, nós vamos substituir aqui na expressão x por 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos. Aqui é 5 vezes x, vai ficar 5 vezes 0 mais 6. Aqui, 0 ao quadrado dá 0. 5 vezes 0 dá 0. E aqui nós vamos ficar somente com 6. Ou seja, a imagem do 0 é o 6. E agora nós vamos fazer o caminho inverso. Se a minha função, que é x ao quadrado menos 5x mais 6, se a função for exatamente igual a 2, ou seja, o 2 ele é a imagem de algum x. E a pergunta é, quem é esse valor x que gerou o 2? Veja que o 0 ele gera o 6 quando a gente substitui o 0 na expressão. Mas quem é o número que eu vou substituir na expressão e vou encontrar o 2? É simples.
Como aqui nós temos uma igualdade, ou seja, f de x é igual a 2, e quem é a f de x? A f de x é exatamente esta expressão aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6, que está aqui, a mesma expressão. Então, vou pegar essa f de x e vou substituir por essa outra expressão, já que a f de x me representa isso tudo aqui, ó. A f de x é igual a isto. Então, é o que a gente vai fazer, ó. Se x ao quadrado menos 5x é igual a 6, ou mais 6 é igual a 2, que foi isso aqui, ó, que nós substituímos. A f de x é esta expressão, é a mesma coisa, e ela é igual a 2. Substituímos bem aqui. E agora, qual é o valor de x? Então, pegando aqui nossa última partezinha do slide anterior, x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a 2. Com esta expressão, eu vou descobrir qual é o x que me gera o 2. Basta eu pegar esse 2 e levar para o primeiro membro. E no segundo membro vai ficar o 0. Esse 2 estava positivo, veio negativo. Então, vou ficar com x ao quadrado menos 5x mais 4, já que 6 menos 2 é 4. Em que o A vai valer 1, que aparece aqui, o B é o menos 5 e o C é o termo independente, vai ser o 4. Aqui faltou o igual a 0. Então, vamos reescrever bem aqui. Aqui faltou o igual a 0, então aqui eu reescrevi a expressão. E esta expressão aqui, esta equação, a gente já conhece ela. É uma equação do segundo grau. E a gente sabe calcular as suas raízes. Ou seja, a raiz vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada, que seria a raiz quadrada de delta. Só que o delta ele vale b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Você pode optar em calcular o delta separadamente, já que o delta vale esta expressão aqui de dentro, o delta é b ao quadrado menos 4ac, ou calcular tudo junto nesta expressão, para ser um pouco mais rápido. É o que nós vamos fazer. O b, ele vale menos 5, então eu substituo o b por menos 5, e não esquecer desse outro menos. Então, nós vamos ficar com menos 5, já que menos 5 é o b, mais ou menos, esse b ao quadrado vai ficar menos 5 ao quadrado, já que menos 5 é o nosso bzinho, menos o 4, o a vale 1, está aqui, e o c vale 4, que está aqui. Tudo isso dividido por 2a. Como o a vale 1, vai ficar 2 vezes 1. Então, desenvolvendo os cálculos, nós teremos menos com menos vai dar mais, que não colocamos aqui. Mais ou menos, aqui como a base é negativa e o expoente é par, então o resultado vai ser positivo, ou seja, menos 5 ao quadrado vai dar 25. E aqui 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 4, 16. E aqui embaixo 2 vezes 1 vai dar 2. Então nós teremos 5, repetindo esse 5 aqui, mais ou menos, 25 menos 16 vai dar 9. Tudo isso dividido por 2. Então, daqui nós vamos extrair a primeira raiz, é o que nós chamamos de x1, que vai ser igual a 5 mais, nós vamos utilizar aqui o sinalzinho de mais, depois utilizar o sinal de menos. Raiz quadrada de 9 é 3. E a nossa segunda raiz, que é o x2, será igual a 5 menos, e agora estamos utilizando o sinalzinho de menos, raiz quadrada de 9 é 3, 5 menos 3 sobre 2. Então, calculando a primeira raiz, nós vamos ter que 5 mais 3 é 8, e 8 dividido por 2 vai dar 4, ou seja, a primeira raiz vale 4, e a segunda raiz teremos 5 menos 3, que dá 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a imagem de 1, que foi esse 1 aqui que nós descobrimos,
vai ser igual à imagem do 4, ou seja, esse 4, que vai ser igual a 2, ou seja, quando substituirmos o 4 nesta expressão da função, nós vamos obter o 2. E se nós substituirmos o 1 também, nós vamos obter o 2. Ou seja, nós dissemos que o 2 ele é a imagem do 4 e o 2 também é a imagem do 1. Então, vejamos. Substituindo o 1 na expressão, nós vamos ficar... Então, está aqui, eu já coloquei. Substituindo 1, nós ficamos com 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. Aqui, 1 ao quadrado vale 1, menos 5 vezes 1 dá 5, mais 6. Então, aqui nós vamos ter que 1 menos 5 vale menos 4, mais 6. E menos 4 mais 6, subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, vamos conservar o sinal de mais. E 6 menos 4 vai dar 2, ou seja, o mesmo 2. Que foi o que nós calculamos, ou seja, o 1 ele vai gerar o 2. E se fizermos a mesma coisa para o 4, vamos ficar com 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 6. 4 elevado a 2 vai ser 4 vezes 4, que é 16. Menos 5 vezes 4 dá 20, mais 6. E aqui eu tenho menos 20. Nós vamos conservar o sinal do maior número, que no caso é o menos 20, então vai ficar menos. 20 menos 16 vai dar 4, mais 6, ou seja, a mesma conta anterior. 6 menos 4 vai dar 2. Então, resumindo, quando queremos calcular, por exemplo, a imagem de zero, então basta substituir o zero na expressão. Agora, quando eu quero calcular o valor de x que gerou, por exemplo, o 2, eu vou ter que utilizar a equação do segundo grau. Então, para fazer o processo inverso, tem que utilizar a equação do segundo grau. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima videoaula.